Bom, professora, boa tarde. A gente vai fazer um documentário sobre o Gaia, né? Mas primeiro conte um pouquinho da sua história pra gente, da sua trajetória aqui. Olá, pessoas amadas. Eu sou Elianice. Quer dizer, eu era só Elianice, né? Depois, ao longo do tempo, eu já virei professora Léo e agora eu já tô quase virando Dona Gaia, né? Às vezes eu tenho alguma criança que me encontra e fala: olha, Dona Gaia. Eu sou professora já há 40 anos, estou em atividade ainda. Ultimamente presto serviço na universidade e desde 2015 que a gente cuida desse espaço aqui, né? Que é o Gaia. Então eu tenho as atividades docentes ainda e tenho isso aqui como um trabalho social, uma terapia, uma ocupação de tempo. E como surgiu a ideia da construção do Gaia? Então, é muito interessante que ele surgiu de duas necessidades minhas, né? Primeiro, porque eu ia me aposentar e aí eu precisava ter alguma atividade de ocupação e tal. E segundo, porque eu moro aqui do lado e esse espaço, por ser um espaço, um terreno baldio, incomodava muito por causa do descarte de lixo, de material, né, de resíduos. E as pessoas não jogavam aqui só resíduo verde, né? Jogava entulho de quintal, jogava animais mortos. Então era um espaço que incomodava bastante. E aí a necessidade nossa, que as pessoas vizinhas aqui, era dar uma destinação mais útil para esse espaço aqui, né? Pedimos várias vezes para a prefeitura fazer alguma coisa, eles não fizeram nada. A gente resolvemos então limpar, organizar, pelo menos para as crianças brincarem, né? A princípio era essa a ideia, né? Então ele surgiu dessas duas necessidades, necessidade de ocupação do meu tempo, quando eu ia me aposentar, e até hoje me aposentei, e de ter um espaço no bairro para as crianças, tal, para dar uma utilidade, né, para esse espaço, que era só ajudar em tudo. E a senhora recebe ajuda para manter? Sim, nós temos muita ajuda. Desde quando nós tivemos a ideia, que a ideia é minha, da professora Elizabeth, que não está aqui agora no momento, está em Brasília, e do professor Orestes, né, que depois vocês pegam uma imagem ali, ele é professor da universidade, ele não está mais entre nós, né, ele faleceu há 4 anos. E no início a ideia, eu tive a ideia, levei para eles aceitaram a estruturar, né? A gente já tinha um CNPJ, mas desde os primeiros brinquedos, desde a limpeza do espaço, da instalação de luz, de trazer esse ônibus para colocar aqui, sempre a gente teve ajuda de pessoas físicas, né? E de empresas, muitas empresas nos ajudam até hoje. Tudo que tem aqui é ganhado. Algumas atividades a gente desenvolve a partir de recursos de projetos, mas a maioria é assim da boa vontade das pessoas. E o que o Gaia representa para a senhora hoje? Ixi, hoje é a realização de um sonho, que eu não imaginava que ele fosse ficar assim, né? Crescer tanto e ter todas essas desdobramentos. Porque a gente queria mesmo que fosse um espaço limpo para crianças brincarem. E aí a gente tem a biblioteca, que hoje é referência, o bairro todo pega livros aqui. A gente tem o jardim sensorial, que está funcionando desde julho. E a gente tem atividades sociais, porque a gente foi conversando com as crianças e vendo a necessidade, né? Então agora nós temos um projeto patrocinado pelo BASA, que é aproveitamento de jeans, costura, né? Aproveitamento de jeans. E as mulheres fazem tapetes, bolsas, mochilas e almofadas com aproveitamento de jeans. A gente tem o teatro, que nós conseguimos apadrinhar, né, uma peça de teatro, e já teve a estreia, e não está acontecendo agora porque o diretor está no processo cirúrgico, daqui a pouco está aí de novo. E temos o Boi de Gaia, então assim, ele já se desdobrou para a cultura também, né? Ele não é mais só recreativo, um espaço ecológico recreativo, agora também já tem já atende uma demanda social e atende a demanda cultural. Então assim, realização. Feliz por ter andado nesses rumos. E o que a senhora acha que o Gaia representa hoje na vida das pessoas que frequentam? Então,
quase todas as pessoas, inclusive há 2 semanas, tiveram umas acadêmicas aqui de psicologia e elas fizeram essa pergunta, né? E depois elas trouxeram para socializar comigo. Nossa, as pessoas têm muito, assim, têm uma consideração, têm um reconhecimento por esse espaço. Primeiro que nós somos o único bairro que a gente tem um equipamento de lazer, alguma coisa assim, funcionando. Porque seria aqui e lá no Beira Rio, que o Beira Rio tem a Praça Céu, que é uma entidade governamental, né? E não tem atividade nenhuma, tem a estrutura, mas é pouca utilidade, né? E aqui não, então as pessoas têm sim, bastante orgulho de ter isso aqui, as crianças aqui do bairro usufruem muito, as famílias, acho que tem uma certa validade. E o que você imagina que o Gaia será para as pessoas no futuro, daqui a alguns anos? Então, o que eu imagino é tão complicado que eu quero muito que aconteça, porque eu não ficarei aqui por muito tempo, né? Eu quero viver até os 100 anos, então, como eu já passei muito de meio século, então eu tenho menos tempo para viver. E eu gostaria muito que quando eu não estivesse mais aqui, ele continuasse, né? Então, o meu desejo é que os filhos ou alguém da comunidade assuma quando eu não estiver mais aqui, né? Eu partir para a 5ª dimensão. Aqui já teve muitas histórias de amor, né? Você disse que muitas pessoas conheceram, que muitos casais conheceram aqui. Sim, então, esse espaço, antes de ser isso aqui, né? Antes de ter sido derrubado e loteado pelo poder público, ele era uma reserva mesmo, uma reserva de mata natural, de floresta mesmo. E quando era de floresta, mata, aqui próximo tinha uma indústria grande de madeira, então sábados à tarde, os rapazes que trabalhavam vinham pra cá, né? Então tem um casal aqui que eles se conheceram aqui, namoraram, casaram, já tem netos, tem muitas histórias. Esses dias veio um professor que trabalha lá na Veríssimo, ele foi criança aqui, né? Criança e adolescente aqui. Eu achei muito interessante ele ir lá mostrar e dizer para os alunos dele, olha, quando eu tinha a idade de vocês, eu brincava aqui. Muitas vezes eu vinha escondido da minha mãe para brincar aqui. Tinha muita água, até as mães não gostavam muito que vinha, porque era perigoso até se afogar, né? Tanta água que tinha. E hoje tá assim, né? Quase sem água. E por mais que a gente queira revitalizar, a gente não vai trazer a floresta que existiu, né? É só um arremedo de floresta. Quantos anos tem o Gaia? O Gaia tem 7, né? 2015, nós começamos, 7 anos. Se fosse para a senhora hoje deixar uma mensagem para as pessoas que forem assistir esse documentário no futuro, qual seria a mensagem? Nossa, cuide de algum espaço ecológico, de algum espaço de preservação, onde vocês estiverem, né? No bairro, na zona rural, em qualquer lugar, porque é muito importante ter isso. Hoje mesmo de manhã teve uma pessoa aqui, uma egressa da universidade, que chegou agora doutora, e ela é entomologista, e o que ela vai fazer aqui agora em Rolim de Moura? Ela vai incentivar a preservação das abelhas nativas. Essa é a missão dela aqui agora. E aí eu disse pra ela que eu fiquei muito feliz com isso, porque assim, se vai incentivar abelhas, precisa ter plantas para alimentar as abelhas, né? Então significa que alguém vai ter que plantar ou preservar o que aí já tá. E eu gostaria muito que no futuro que tivesse muita gente preservando um pouquinho mais, plantando um pouquinho mais, que Rolim de Moura é uma cidade de plantios sem planejamento. Eu já vivi todos os plantios aqui de Rolim de Moura, né? Quer dizer, eu vi brotarem as primeiras ruas aqui, tirarem a floresta, depois plantarem plantas exóticas, achar que não dava bom cortar, depois plantar outra exótica, e agora que tá tirando tudo aí, que são os ficos, né? E aí, ora plantam algumas com planejamento, a maioria é sem planejamento. Então eu gostaria muito que no futuro fosse mais incentivado, mas não é incentivado, tinha que ser consciente, tinha que ser espontâneo. Quem tem um terreno, na frente do seu terreno, pode ter uma planta, então que tenha uma planta, que a gente precisa de mais do verde. Professora, a gente agradece a sua tomada de tempo.
Foi muito proveitoso e com certeza eu acredito que depois que as pessoas ou assistirem esse documentário e no futuro também, elas vão ter uma consciência de como é ter esse local para poder ter lazer com a família, né? Então, eu gostaria muito disso, porque a maioria das pessoas que vem aqui fala, ah, nossa, tão gostoso estar assim, à sombra de uma árvore, né? Não precisa ter árvore, porque a cobertura que nós inventamos, né, é boa, mas não dá pra gente ficar 24 horas, 365 dias do ano debaixo dela, né? É. A gente tem vontade de ir pra floresta. Com certeza. Muito obrigado, professora, pelo seu tempo. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the